ler juntos 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Se puder, coloca no telão aqui para mim, em nome de Jesus. O texto diz assim: saibam disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afastem-se também destes. Amém? Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Assusta, né? O texto, a leitura principal já dá... Mas vamos lá, vamos entender o que esse texto tem para nos ensinar. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a um dos seus discípulos, um dos mais amados de Paulo, a Timóteo, e ele vai alertar sobre os tempos difíceis que nos esperam, os tempos difíceis que estão por vir, que viriam mais adiante. Nesse tempo, o caráter e a moral das pessoas iam se deteriorar. O Espírito Santo de Deus estava revelando algo profundo para o apóstolo Paulo, que chegaria um tempo onde as pessoas elas iriam ser tomadas por um caráter de maldade, um caráter ruim, a moral das pessoas iam se deteriorar. Esse termo aqui nos últimos dias refere-se a um período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. E nós estamos literalmente vivendo nesse tempo. Então esse tempo que o apóstolo Paulo aponta foi literalmente após a vinda de Cristo, e durante esse tempo nós iríamos viver numa fase de tempos difíceis. Então aqui o apóstolo Paulo ele vai listar 18 características extremamente negativas das pessoas durante esse tempo difícil, segundo aqui as palavras de Paulo. Então ele diz primeiro que muitos se tornarão egoístas. Egoísta significa aquelas pessoas que vivem pensando apenas em si mesmas. As pessoas não terão mais senso de comunidade. As pessoas não conseguirão mais viver em comunidade, uma cuidando das outras. As pessoas se tornarão egoístas. Cada um vai cuidar do seu próprio nariz, da sua própria vontade, dos seus próprios desejos. Aí o apóstolo Paulo também diz que muitas pessoas serão tomadas pela avareza, serão avarentos. Pessoas avarentas significa pessoas obcecadas por dinheiro ou por bens materiais. É pessoas que se movem para construir e conquistar coisas materiais. Aí Paulo também diz que muitos iriam se tornar presunçosos e arrogantes. Arrogância e presunção remete a pessoa cheia de vaidade, cheia de orgulho, pessoas orgulhosas, vaidosas. Blasfemos. A blasfêmia é o pecado que não tem perdão. A blasfêmia é literalmente quando fala contra Deus ou contra aquilo que é sagrado. Blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É o pecado que não se tem perdão. Muitos se tornarão também desobedientes aos pais. Muitos filhos não vão obedecer mais aos pais, não vão honrar, não vão respeitar. O respeito e a honra aos pais se perderá nesses últimos dias. Aí o texto diz também que muitas pessoas se tornarão ingratas. Pessoas sem gratidão são pessoas que não respeitam nada e nem ninguém, muito menos as coisas de Deus. Surgirão também pessoas que não terão mais amor pela família. E mais do que isso, surgirão pessoas irreconciliáveis. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Pessoas irreconciliáveis são aquelas pessoas que por algum motivo elas arrumam um problema entre si e elas não querem se reconciliar, não tem reconciliação, não tem perdão. As pessoas não querem a reconciliação, são irreconciliáveis, ou seja, os laços da família vão ser desprezados, os laços familiares vão ser desprezados. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet e eu falei, realmente, a gente está vivendo nos fim dos tempos. Dois rapazes obcecados por treinamento, por musculação, sei lá qual era a modalidade que eles faziam, e eles disseram o seguinte, dois homens disseram que as mulheres deles convivem mais entre elas e eles mais entre eles, que parecia que o cara era casado com o cara e a mulher era casada com a mulher do outro. E disse que não podia perder tempo com a família, porque eles precisavam treinar, comer e dormir. Literalmente, pessoas se perdendo ali nos seus propósitos vazios de vida e existência humana. Ou seja, os laços familiares seriam desprezados. E a gente vê muito isso. A moça que não quer casar, não, casar para quê? Construir família. Né? O homem que, não, construir família, esse negócio é cafona.
Por isso que nós cristãos precisamos lutar em favor da família, manter as nossas famílias de pé. É por isso que nós precisamos nos manter em santidade, para que nós possamos ser diferentes numa geração tão corrompida. A Bíblia diz que quando Deus olha para a terra e encontra a terra perdida, Ele só encontra uma família diferente mediante a uma geração inteira, que foi a família de Noé. Mas, em nome de Jesus, nós como igreja vamos preservar os laços da família em nome de Jesus. Amém? Os laços familiares aqui não serão desprezados. Nós somos filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo, nós somos sacerdotes do reino de Deus, nós somos escolhidos para formar uma grande família na terra. Aí Paulo diz também que muitos não buscarão mais perdão e nem reconciliação com o irmão. Briga, tá brigado mesmo, fecha a cara, não quero mais falar com você. Gente, irreconciliáveis, quer dizer, eu não quero reconciliação, eu prefiro permanecer brigado sem olhar na tua cara do que reconciliar. Aí o texto vai ficando ainda mais difícil. Caluniadores, pessoas sem domínio próprio. Caluniadores são pessoas que espalham mentiras. Sem domínio próprio são pessoas que não controlam mais as suas emoções ou as suas ações. Pessoas cruéis, inimigos do bem. Ou seja, vai ter gente que vai amar mais fazer o mal do que o bem. Vai ter prazer em fazer o mal para as outras pessoas, em ver outras pessoas sofrerem. Traidores, precipitados e soberbos. Ou seja, pessoas desleais, impulsivas e arrogantes. Aí o texto continua dizendo, amantes dos prazeres mais do que ser amigo de Deus. Ou seja, colocar o seu prazer pessoal acima da relação com Deus. Mateus 6,33 nos ensina que nós precisamos priorizar o reino de Deus acima de todas as coisas. E aqui Paulo está dizendo que no fim dos tempos as pessoas vão amar a sua vida na natureza humana, na carne, e vão se desviar da vontade de Deus. Ou seja, não vão querer ser amigo de Deus para viver os prazeres carnais. Porque quando nós falamos em viver uma vida com Deus, e nós falamos em colocar uma vida no altar, priorizar o reino, para você priorizar uma coisa, quer dizer que você vai ter que abrir mão de muitas outras coisas. Faz sentido para você? Então, quando eu priorizo o reino de Deus, eu vou ter que dizer não para um monte de coisa. E aí vai ter gente, quer dizer, tem gente na nossa geração, que é amante dos prazeres carnais, que preferem não ser amigo de Deus. Aí Paulo continua dizendo, vai ter gente que vai ter a aparência de piedade, mas que viverá negando o poder de Deus. Sabe o que é isso, gente? Falam que é de Deus, mas não vivem segundo uma fé verdadeira. Esses aqui são aqueles que eu chamo de queima-filme de Jesus. Aqueles que andam por aí batendo no peito e dizendo, eu sou cristão, eu frequento uma igreja, né? Tem todo um dialeto, toda uma conversa assim de cristão, mas na verdade são pessoas que... E está cheio na nossa geração. Está cheio porque as pessoas estão descobrindo princípios, estão se movendo por princípios. E quem se move por princípio, colhe os frutos do princípio, mas não necessariamente vive uma vida de santidade. Então tem muita gente se movendo por princípios. Hoje em dia o que mais se vê na internet são coaches, pessoas, né, falando em nome de Deus, que nunca sentaram para estudar acerca da teologia, acerca da Bíblia, e vão falando em nome de Deus, o princípio tal, porque Deus é isso, mas você vai olhar para a vida dessa pessoa, é uma pessoa que vive uma vida totalmente desregrada, ou seja, fora da vontade de Deus, que está debaixo de vício, que está debaixo de um monte de coisa, né, que peca, que faz um monte de coisa errada. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos, né, da misericórdia de Deus. Mas existem pessoas que se dizem cristãs e não escondem, que bebem, que fazem as coisas por aí, e vão vivendo uma vida assim, e gerando escândalo. E a Bíblia diz, maldito aquele por quem entra o escândalo. Maldito aquele por quem entra o escândalo. Ou seja, se você... Por mais que você ache que não esteja gerando escândalo, se o escândalo entra por você, a consequência maior sempre é sua. Tudo isso seriam sinais dos últimos tempos aqui na terra. E dentre tudo isso está a ingratidão, diga ingratidão. A ingratidão, segundo o apóstolo Paulo, é um surto que vai varrer a alma e o sentimento das pessoas. A ingratidão vai tomar posse da alma e do sentimento das pessoas, para que essas pessoas não consigam ser tomadas pelo Espírito de Deus. Olha só, Paulo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, estava alertando sobre um espírito chamado ingratidão. A ingratidão, ela vem acompanhada de um espírito. Na verdade, gente, cada uma dessas características aqui, citadas pelo apóstolo Paulo, elas vêm acompanhadas por um espírito maligno. E esse espírito, ele vai se apropriando disso com o intuito de afastar as pessoas de uma vida com Deus. Ou seja, através de cada característica negativa, Satanás ele se apropria e envia demônios
para que possam ganhar vantagem sobre a vida dos seres humanos, principalmente daqueles que professam uma fé, daqueles que se dizem cristãos. A ingratidão é um espírito maligno que fecha o coração das pessoas. Lá em 1 Tessalonicenses, o mesmo apóstolo Paulo diz no capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para todos nós. Paulo está dizendo, em meio a essa geração tão perdida e tão corrompida do fim dos tempos, nós, igreja cristã, precisamos dar graças, ter um coração grato, aprender a agradecer a Deus nos mínimos detalhes. Essa fala de Paulo aqui, na verdade, é uma resposta de Deus, oferecida para a igreja, para que a igreja possa se defender dos males da ingratidão. Ou seja, quando Paulo diz assim, em tudo dai graças, isso é uma resposta do céu para o apóstolo Paulo, comunicando à igreja em uma das suas cartas pastorais, e ele vai dizer o seguinte, deem graças e tudo. Por quê? Quando você dá graça, você está vivendo aquilo que o céu sonha para você. Ou seja, ser grato é uma resposta do céu para mim e para a sua vida. E só com a gratidão a gente consegue combater o espírito da ingratidão. Se nos finais dos tempos as pessoas vão ser tomadas por um espírito maligno chamado ingratidão, a igreja precisa fugir dessa experiência maligna. A igreja precisa aprender a desenvolver o espírito da gratidão. O espírito da gratidão em nós precisa ser desenvolvido. É muito mais fácil caminhar pelo caminho da ingratidão. É muito mais fácil a gente caminhar pelo caminho da ingratidão, porque a ingratidão aponta para a nossa carne, para a nossa natureza pecaminosa. A gratidão, ao contrário da ingratidão, aponta para o espírito, para uma natureza bem diferente da natureza a qual nós estamos inseridos. A gratidão, na verdade, e a ingratidão também, são estilos de vida. Quando nós falamos em gratidão ou ingratidão, nós estamos optando por caminhar numa estrada chamada estilo de vida. Eu decidi ser grato, porque a gratidão é um estilo de vida que agrada o coração de Deus. Lembra na semana passada nós falamos sobre os 10 leprosos? Quem estava aqui? Todos foram curados, sim ou não? Sim. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. A gratidão, se não for praticada, ela não vai nascer no nosso coração. A gente precisa começar a praticar. A gente precisa começar a praticar. E é muito mais fácil a gente ser ingrato do que ser grato. É muito mais fácil reclamar, murmurar, arrumar problema, do que a gente louvar a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. É muito mais fácil a gente questionar a vida que a gente vive, é muito mais fácil a gente reclamar da família a qual nós somos inseridos, é muito mais fácil reclamar que o pai não deu estrutura, que a mãe não deu estrutura, é mais fácil reclamar do mundo do que olhar o lado bom das coisas. Uma vez eu estava pensando na minha vida e olhando, e falando para mim mesmo, eu falava assim, nossa, se meu pai ele tivesse me dado mais estrutura e tal, eu teria rompido na vida muito mais cedo, e aí o Espírito Santo me fez entender quais são as qualidades. Porque a gente só olha para aquilo que é ruim. A gente pega a história da pessoa e vai observar só aquilo que é ruim, e depois eu entendi que o meu pai ele só me deu aquilo que ele recebeu. Ele não recebeu nada diferente do que aquilo que ele me deu. Ou seja, ele não sabia dar nada diferente daquilo que ele tinha recebido. E quando a gente começa a olhar que, na verdade, a nossa vida nada mais é do que um ciclo de padrão, e muitas vezes repetitivo, até que alguém com inteligência e sabedoria quebre esse ciclo, esse padrão ele fica se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo, e se repetindo. Uma vez, eu no Clube da Evolução coloquei um vídeo aqui chamado Vida de Maria. Vida de Maria é mais ou menos assim, a Maria nasce, e a Maria cresce, e a Maria tenta escrever, e a mãe, que também chama Maria, aí fala, Maria, minha filha, não perde tempo com isso não, vai trabalhar, minha filha. Aí na roça, a menina tem que pegar um balde de água, estender a roupa, fazer os trabalhos domésticos, aí a Maria casa. Aí a Maria casa e a Maria tem um monte de filhos, e na hora que o filho da Maria, outra Mariazinha nasce, aí a Maria, que não estudou, vai falar, Maria, estudar é perder tempo, Maria. E aí as Marias, e vão vivendo aquele ciclo de padrão repetitivo, o que nós também podemos chamar, na batalha espiritual, de herança espiritual. Todos nós carregamos uma herança espiritual, todos nós estamos debaixo de uma herança espiritual. E se nós não tivermos entendimento na palavra de Deus, a gente não quebra essa herança espiritual. E o que acontece? A gente vive mais um ciclo. É mais uma geração que se perde. Gente, vai para a Bíblia. A Bíblia vai falar acerca do ciclo de Juízes. O ciclo de Juízes, na verdade, como funcionava? O povo pecava,
caía sobre a sua própria sorte, Deus se afastava do povo, os inimigos subjugavam sobre esse povo, aí esse povo começa a viver um fardo muito pesado, clama a Deus, Deus levanta um juiz, esse juiz vem e traz um tempo de paz para a vida do povo, aí esse povo morre, a próxima geração não ouve falar de Deus, e eles voltam a viver o mesmo ciclo de padrão repetitivo. Ou seja, entra ano e sai ano, e a vida é a mesma, e nunca tem mudança, e nada acontece, e a situação é sempre a mesma. É sempre a mesma. Agora, nós estamos aprendendo sobre gratidão. E quando a gente começa a exercer a gratidão, a gente começa a quebrar muitos ciclos de padrão repetitivo nas nossas vidas. Quando a gente começa a usar o poder da gratidão, a gente começa a quebrar o espírito da ingratidão que vem tentar agir nas nossas vidas. Dos 10 leprosos, todos foram curados, mas só um voltou a agradecer. E olha o que o texto bíblico diz, Lucas 17. Jesus perguntou, mas não foram purificados todos os 10? Cadê os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse para dar louvor a Deus? Só voltou um. O fato de não voltar para agradecer revela a frustração de Jesus. Jesus ele fica frustrado por ter curado 10 e apenas um voltar para agradecer. Mas isso é natural. A Bíblia nos ensina que isso é o fluxo natural. Você pode abrir a porta da sua casa, você pode abrir o seu coração, você pode ajudar várias pessoas, raramente um ou outro vai voltar para agradecer. Raramente um ou outro vai reconhecer o quanto você foi grato, o quanto você ajudou, o quanto você estendeu a mão. E as pessoas tendem a ser assim, me dá, a hora que você para de dar, aí você é o ruim, é o chato, é uma pessoa que não presta. É assim que funciona. Se até Jesus se frustra por conta da tal da ingratidão, imagina nós. Esse é o grande ciclo, a grande realidade. É muito mais fácil ser ingrato do que ser grato. Eu fico imaginando o coração de Deus, gerando expectativas ao nosso respeito. Eu fico imaginando, quando Deus ele faz um milagre, quando Deus te sustenta ali nos mínimos detalhes e você não consegue enxergar Deus te sustentando, e aí você fica o tempo inteiro reclamando. Como fica o coração de Deus? Se Jesus ficou frustrado, porque ele cura 10 e um só vem para agradecer, imagina a nossa geração, que é uma geração de conveniência, que quer viver os benefícios da fé o tempo inteiro, e Deus ele vai fazendo, vai cuidando, vai fazendo, mas talvez não é do jeito que você quer, e aí você se pega murmurando e reclamando. E deixa eu te falar uma coisa, quer viver o sobrenatural, você vai ter que aprender a ser grato. Porque sem a gratidão você não tem a base para viver o sobrenatural. Para viver o sobrenatural, o primeiro passo é você aprender a exercer a gratidão. São mínimos detalhes. Ao invés de olhar o lado ruim do pai que você teve, olha o lado bom. Aí, voltando para a minha conversa, que eu acho que eu não finalizei, aí Deus me fez olhar para o meu pai e falar, o que ele tinha de bom? E aí eu comecei a olhar, nunca deixou faltar nada dentro de casa, saía cedo para trabalhar e voltava à tarde, honesto, homem de uma palavra só, o que ele falava não voltava atrás. Era literalmente o ditado popular, a palavra do meu pai não fazia curva, era sim, sim, não, não. Eu vi meu pai perder dinheiro para não voltar atrás numa palavra. Uma vez nós fomos fazer uma escritura de uma casa, e eu estava na faculdade de teologia, e tinha um amigo que fazia teologia comigo, que era advogado. E aí eu conversando com ele, meu pai ia pagar 25 mil reais num documento, e ele falou, não, esse documento dá para fazer por 4, 5 mil reais. Eu cheguei em casa todo empolgado. Falei, pai, desfaz com o cara lá, é 5 mil e tal. Ele falou, filho, eu já dei sinal e eu não volto atrás. Mas você vai perder 20 mil, ele, mas eu não perco a minha palavra. Eu confesso que no primeiro momento eu fiquei revoltado. Eu falei, não, 20 mil você está perdendo. E ele, eu não volto atrás na minha palavra. E ali eu aprendi a importância de nós termos uma palavra. Nós, homens de Deus, a Bíblia diz que a nossa palavra, mulheres de Deus, é sim, sim, não, não. Ou sim ou não. E tem muita gente que dá um sim hoje, amanhã já é um não, ou amanhã é mais ou menos. Eu fico pensando, a nossa geração é uma geração muito frágil. Às vezes aqui na igreja acontecem algumas situações e eu pergunto, como pode uma pessoa ficar peregrinando, pulando de galho em galho? Sai de uma igreja, aí vem para cá. Aí chega aqui, eu posso falar daqui que é a nossa casa, ok? Aí chega aqui, é tomado, sei lá, por uma emoção ou sentiu a presença de Deus, aí vai, participa de uma reunião, se membra na igreja, aí daqui a pouco que é membro na igreja desaparece. Cadê o fulano? Sumiu. Aí a gente tem uma equipe de voluntários, de organização que liga, manda mensagem, a pessoa nem responde. Eu falo, gente, que mundo essas pessoas estão, Elas firmam compromissos, elas se membram numa igreja,
O mundo espiritual, quando você se membra numa igreja, você está dizendo, eu reconheço que essa igreja é autoridade sobre a minha vida, e agora eu vou caminhar debaixo da unção desse sacerdote, dessa família sacerdotal. Aí a pessoa faz todo um movimento e daí a pouco desaparece, aí já se membrou em outra, aí foi para outra. Aí a vida dessa pessoa é uma vida fragmentada. Sabe o que é uma vida fragmentada? É uma pessoa com vários pedaços, e assim que o mundo espiritual enxerga uma pessoa fragmentada. É uma pessoa que nem sabe o que é da vida, mas está fazendo todo um movimento e não sabe nem que caminho ela está indo. Esse é o evangelho que a gente vive, é um evangelho frágil. Pessoas frágeis. Pessoas que chegam em determinados lugares com o desejo de fazer aquilo que ela acha que tem que fazer e não aquilo que Deus tem para ela. Ah não, eu cheguei aqui, mas eu quero andar do lado do pastor Vitor. Se o pastor Vitor não me colocar do lado dele, eu não fico. Deus te abençoe. Já pensou se eu for colocar todo mundo do meu lado? Eu recebo muita mensagem assim, pastor, você tem 10 minutinhos para mim? Você tem 20 minutos? Você tem 30 minutos? Se eu for computar todos os minutos ali, eu preciso de um dia de 48 horas e não vou ter tempo para viver, eu vou ter que ficar o tempo inteiro. E se a gente não aprender, gente, presta atenção no que eu estou falando, isso aqui é muito interessante, isso aqui é didático, você precisa entender isso. Você precisa aprender a extrair o melhor do seu pastor. O pastor Vitor tem algo bom para te ensinar, que é a palavra. O pastor Vitor carrega uma unção de sabedoria, de mestre da palavra. Então o que eu posso te entregar é o que eu tenho de melhor. Aí eu tenho, graças a Deus, o pastor Carlos, o pastor Severo, né, que amam o aconselhamento. Eles são conselheiros, são os meus conselheiros. E muitas vezes as pessoas falam, não, eu só quero se for com o pastor Vitor, se for com os outros eu não quero. Eu fico olhando e eu falo, você quer realmente um aconselhamento ou você quer mostrar para o pastor que você está aqui? Porque tem coisas que, no fim, a conta não fecha, né? Fica uma coisa esquisita. E aí a gente não consegue andar para o próximo nível. A gente não consegue extrair o melhor de cada pessoa, de cada voluntário, de cada pessoa. Muitas vezes você está cobrando da sua esposa aquilo que ela não pode te entregar, aquilo que ela não é, aquilo que ela nunca vai ser. Às vezes você está cobrando do seu marido algo que ele não pode te entregar. Eu descobri há uns anos atrás, passando por uma crise no casamento, que além dos demônios e o mundo espiritual que age contra as nossas vidas, nós carregamos também, todos nós somos dotados de uma inteligência emocional, e cada um de nós carregamos na nossa essência um perfil comportamental. E a maioria dos problemas no meu casamento é porque eu não sabia que a pastora Vanessa carrega um perfil e o outro totalmente diferente. E eu queria que ela fosse igualzinha a mim e ela queria que eu fosse ela. Não ia dar certo, porque 2 Vitor não ia casar, né? E 2 Vanessa também não. Tem que ser um Vitor e uma Vanessa, concorda comigo? Sim ou não? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de lidar com as coisas. Ela é ela, eu sou eu, por isso que Deus nos uniu. O que ela carrega, eu não carrego, o que eu carrego, ela não carrega. Aí Deus une para que vocês possam ser completos. Então eu não quero que seu marido seja igual a você, ou que a sua esposa seja sua cópia. Até porque tolerar você é só o seu marido mesmo e a sua esposa, né? Já pensou, gente? Aí a gente começa a aprender sobre um fluxo natural da vida. E da mesma maneira que eu estou falando esse monte de coisa, eu quero te explicar algo. O fluxo natural da nossa vida com Deus é a gratidão, a base para uma vida com Deus é a gratidão. Imagina só, gente, o coração de Deus gerando várias expectativas a nosso respeito, esperando que nós possamos entender que Ele é o nosso sustento. Muitas vezes nós estamos reclamando porque Deus ainda não colocou picanha, porque Deus ainda não colocou filé mignon na mesa, mas Deus tem colocado todo dia um arrozinho, um feijão e um ovinho lá para você comer. Então seja grato pelo que Deus está colocando na sua mesa, amém ou não amém? Às vezes a gente reclama porque a gente não tem aquele carro que a gente sempre sonhou, mas tem um carro bom que está te levando para os lugares, e não sei o quê, e você está reclamando. Mas para você receber o novo, primeiro você tem que ser grato pelo que você tem. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Começa a botar um monte de defeito no seu marido, mas não agradece pelas qualidades que ele carrega, pelo companheirismo que ele tem ao seu lado, mesmo com um tanto de defeito que ele tem. Você quer que ele melhore, sim ou não? Não, né? Mantém como está. Você quer que a sua esposa melhore, sim ou não? Sim. Então comece a agradecer primeiro pelo que ela tem de bom. Que aí Deus vai melhorando, entendeu? Deus vai melhorando. Você vai agradecendo, fala para a pessoa que está do seu lado, você vai agradecendo, e Deus vai moldando, Deus vai melhorando, Deus vai trazendo equilíbrio, Deus vai abençoando. Aí você pode abrir o coração, Deus, ela já está boa, mas podia mudar um pouquinho aqui, né, Deus? Mas aí você fala com Deus para não afrontar a varoa. Senão dá ruim, né, Marcelo? Senão dá ruim. Aí imagina Deus, né? A expectativa de Deus,
Ele vai agradecer porque eu coloquei um ovinho com arroz e feijão na mesa dele. Aí você fala, só tem essa comida. Mas é normal, o povo acostuma, quer dizer, normal para os ingratos. O povo que Deus tira da escravidão de 430 anos no Egito, Deus dá maná, gente. Sabe o que é maná? É matéria-prima do céu. É pão do céu para o povo. Com 2 sabores. Um dia Deus mandava doce, um dia salgado para o povo não enjoar. Aí o povo diz assim, já estamos enjoados desse maná. Já enjoei dessa comida chata. No primeiro momento, milagre. Deus, obrigado Deus. Estava com fome, o Senhor mandou um maná do céu. Daqui a pouco o maná já ficou chato. O povo enjoa muito fácil, porque caminhar pelo caminho da ingratidão é muito mais fácil. Pelo caminho da murmuração, da reclamação é muito mais fácil. Deus ele vai fazendo pequenos milagres na sua vida todos os dias. Mas a sua expectativa no grande milagre não deixa enxergar que Deus está cuidando de você, que Deus está fazendo um milagre todo dia, e você não agradece pelo milagre do dia. Milagre do dia. Você tem alguma coisa para agradecer hoje, em nome de Jesus? Ixi, pastor, meu dia hoje foi um caos. Agradece que você está vivo, terminou o dia de pé. Amém ou não? Agradece que você está bem, está com saúde, sim ou não? Qual é a maior expectativa de Deus sobre mim e sobre você? É que nós tenhamos um coração grato. E a gratidão, na verdade, precisa se tornar o nosso estilo de vida. Diga, gratidão precisa se tornar o nosso estilo de vida. É isso aí, o nosso estilo de vida. Alguém te ajudou? Seja grato. Quantas vezes? Para sempre. Uma pessoa estendeu a mão para você quando você mais precisou? Agradeça. Lembra de vez em quando. No aniversário da pessoa, você manda uma mensagem. Obrigado, viu? Louva a Deus pela sua vida. Quando eu mais precisei, você estendeu a mão. Sou grato pela tua vida. Quando a situação melhorar, você manda um presente também, né? Gratidão, entendeu? Exerce a gratidão em nome de Jesus. Isso precisa se tornar um estilo de vida. A gratidão, além de agradar o coração de Deus, nos mantém também com os pés no chão e com humildade. Pessoas gratas, normalmente, são pessoas humildes. São pessoas que mantêm os seus pés no chão. Não é um salário um pouquinho maior que vai fazer essa pessoa ficar de nariz empinado. Não é uma posição na empresa um pouquinho maior que vai fazer essa pessoa mudar, né, quem ela era, ficar arrogante, prepotente. Na verdade, a gratidão evita a soberba. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba antecede a queda do homem. Quando nós somos gratos, nós estamos evitando um desastre. A gratidão, ela evita desastres na sua vida. Porque se você é ingrato, a ingratidão te leva à soberba. E a soberba é o princípio da sua queda. Uma pessoa soberba, irmão, tenta tirá-la daquele caminho. Se ela não reconhecer, você pode ter certeza. O próximo passo é queda, destruição, desastre. O que é soberba, gente? É orgulho. E o orgulho também é um caminho. É um caminho que leva as pessoas a passos largos à ruína. Marcelo, sobe um pouquinho o ar-condicionado. Está gelado. Tanto no espiritual como na prática. Uma pessoa soberba, ela está caminhando à ruína, tanto no espírito, quanto na alma e quanto no físico. Porque quem anda em soberba, geralmente se expõe ao fracasso. O soberbo, ele está se expondo a todo momento ao fracasso. Porque o soberbo, ele está rompendo com princípios espirituais. E a consequência disso é literalmente viver uma vida de fracasso. Sabe o que é mais interessante, gente? A mesma boca que exerce a gratidão também é a mesma boca que reclama, que critica, que fala mal pelas costas. Vamos para a Bíblia? Miriam. Primeira coisa que ela faz, que chama muita atenção. Quem startou o ministério de mulheres na Bíblia foi uma mulher chamada Miriam. Miriam. A Bíblia, olha só. Miriam, ela abre a boca para louvar a Deus diante de um grande milagre. Deus faz um milagre. Só que mais à frente, a mesma boca que louva, é a mesma boca que vai criticar Moisés, o próprio irmão dela, um homem que era muito estimado por Deus. O que acontece aqui? Ela não vigiou e o espírito da ingratidão entrou. Fala para a pessoa que está do seu lado, vigia para a ingratidão não entrar. Em nome de Jesus, repreende o espírito da ingratidão. O espírito da ingratidão, quando ele entra, ele não vem sozinho, ele vem acompanhado de péssimas consequências. Todas as vezes que uma pessoa é tomada pela ingratidão, ela começa a gerar consequências negativas para a vida dela. Olha o que diz em Êxodo 15, versos 19 em diante. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros de Faraó entraram no mar, o Senhor fez com que as águas do mar se fechassem sobre eles, mas
os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim, chamou todas as mulheres e seguiram tocando os tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, mulheres, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa mulher aqui, gente, ela institui ali o ministério de louvor, junto com o ministério de mulheres, e começa a adorar a Deus, porque Deus fez um grande milagre. Ela foi grata por um milagre que ela viu com seus próprios olhos, por intermédio do irmão dela, Moisés. Ela está acompanhando, o mar se abre, eles passam em terra seca, os perseguidores morrem no meio do mar, e essa mulher começa a instruir as outras mulheres a adorar a Deus. Vamos, gente, adora a Deus, olha o que Deus acabou de fazer ali. Isso chama-se de gratidão. Ou seja, após os israelitas saírem do Egito, lá em Êxodo 14, Faraó pega um exército e vai perseguir o povo de Deus. Deus abre o mar vermelho. Nessa abertura do mar, ele permite a passagem em segurança do povo israelita. Mas esse exército egípcio é destruído quando as águas voltam ao seu lugar de origem. Em resposta a essa grande vitória, esse livramento, Moisés e o povo começam a louvar a Deus. E Miriam, ela é extravagante na adoração. Ela começa a profetizar, ela começa a clamar, ela lidera as mulheres em adoração. Só que o tempo passa. E nós temos o péssimo costume de esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. A gente tem o péssimo costume de esquecer das pessoas que nos ajudaram. O tempo passa, Moisés começa a ganhar muita importância, né? Moisés, ele começa a ser muito honrado por Deus. Moisés era um homem íntimo de Deus. E Miriam, em certo momento, abre a mesma boca que abriu para glorificar, a mesma boca que abriu para agradecer, agora ela começa a murmurar, e começa a reclamar, e começa a vomitar a sua ingratidão. E o que acontece aqui? Ela não se alegra com a vitória do irmão dela. O irmão dela começa a se destacar demais, começa a crescer e começa a ser honrado por Deus, e o nome de Moisés começa a ser ecoado. Esse homem está liderando mais de 2 milhões de pessoas. E tudo que ele fala com Deus, Deus faz. Ele consegue convencer Deus de não destruir o povo. Ele consegue convencer Deus de continuar mantendo a presença dele no meio do povo. Ele era muito diferente. A Bíblia diz que Deus disse que ele era íntimo de Deus, com os profetas Deus dava ordem, com Moisés Deus falava face a face, olho no olho. Deus falava com Moisés face a face. Esse rapaz, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está crescendo no seu chamado. E Miriam é tomada pela ingratidão e pelos ciúmes e pela inveja. E quando nós não nos alegramos com o crescimento e desenvolvimento do nosso irmão, nós também estamos vomitando a ingratidão. Você vê um irmão se destacando, glorifique a Deus. Mas, gente, vamos falar a verdade? Vamos falar bem a verdade mesmo? Rasgada. Na hora que você vê um irmão se destacando, seu coração fecha. E não vem falar para mim que é diferente disso, porque são pouquíssimos que conseguem se alegrar. Sabe por quê? Porque você que queria se destacar. Porque é você que queria crescer. Mas aprove Deus levantar o irmão primeiro. Agradeça a Deus, obrigado, Senhor. Não me deixe ser tomado pelo espírito da ingratidão, algo que só vai me fazer mal, que vai me trazer desgaste, desastre, inveja, que vai arrebentar com a minha vida. Poxa, ele está fazendo por onde crescer e se desenvolver, ela está fazendo por onde, está sendo lembrado no ministério, está fazendo no trabalho. Não, aquela cadeira era para mim. Mas eu expliquei aqui domingo que nem todos vão sentar numa cadeira de honra. Porque para sentar numa cadeira de honra, você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. E se alguém sentou na cadeira de honra, e sentou de maneira honrada, não passou por cima de ninguém, não roubou ninguém, não fez nada errado, louve a Deus, Senhor, obrigado, o Senhor honrou, essa pessoa merece. Você está entendendo? Miriam, ela começa a ver o irmão crescer, e ela começa a ser tomada pela ingratidão. Gente, aí o que acontece aqui? A gente vai vendo, né? Muitos irmãos desenvolverem ingratidão no seu próprio coração. E o pior é que gente ingrata nunca reconhece as bênçãos de Deus na vida das outras pessoas. A pessoa começa a ser abençoada por Deus, o irmão fala, está roubando. Ih, está fazendo coisa errada. Deve estar sonegando imposto, só pode. Deve ter arrumado um sócio aí, sei lá, né? Vai que está envolvido com alguma coisa. Isso são reflexos da ingratidão. Isso é reflexo, seu coração já está sendo contaminado pelo espírito da ingratidão.
Aí o que acontece? Miriam, ela começa a ficar agoniada, que é avexada, porque Moisés estava se destacando tanto. Aí ela diz assim, Números, capítulo 12. Miriam e Arão, certo dia, na tenda, começam a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Só fala por meio de Moisés? E a gente aqui? O povo só reconhece Moisés. O Senhor viu isso? Ora, o Senhor viu isso. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ele era manso, ele era tranquilo, ele não queria briga com ninguém. Eu não consigo enxergar Moisés. Ele foi tomado por raiva, matou um egípcio para defender um hebreu. A Bíblia diz que era o homem mais manso da terra. Era o homem mais paciente da terra. Imediatamente o Senhor chamou Moisés e falou, vai lá na tenda que Miriam e Arão estão falando mal de você. Misturei os nomes tudo aqui. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três agora. Deus estava chamando os três ali, vamos conversar. Vocês estão falando mal dele? Gente, isso aqui resolve o problema de todo mundo. Isso aqui resolve o problema. Pegou o irmão falando mal do outro? Você está falando mal do... Peraí, você está falando mal do Marcelo? Vem cá, você está falando mal do Marcelo, né? Peraí, ô Marcelo, o Tiago quer falar com você. Aí você fica lá. Aí você fala assim, vamos resolver essa parada agora, irmão? Nós somos irmãos e deixa eu te falar uma coisa, esse seu sentimento não vai roubar as minhas bênçãos, nem a tua e nem a dele. Vamos resolver isso aqui como 3 homens de Deus? Eu vou fazer o seguinte, para não ter BO, pastor Carlos, resolve isso aqui também com a gente. Foi o que Deus fez, vamos resolver isso aqui? Está feio a briga entre irmãos? Está feio essa picuinha entre vocês? Vocês estão falando do meu ungido aí, eu ungi esse rapaz. Ele é diferente. Aí Deus falou assim, os dois à frente. Ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo a ele com visões, me revelo a ele em sonhos. Mas não é assim com Moisés. Moisés é fiel em toda a minha casa, e com ele eu falo face a face. Com ele eu falo com clareza. Com ele eu não uso enigmas. Eita Jesus, olha isso aqui. Deus está falando, com Moisés não tem enigmas. Com Moisés é clareza, é face a face. Eu falo com ele de uma forma clara. Ele vê a forma do seu Senhor. Por que vocês não estão temendo em criticar o meu servo? Não é mais o irmão deles, agora é o servo de Deus. É o meu servo. Deus falando, antes de ser seu irmão, ele é o meu servo. Eu vou defender ele agora, viu? Então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam imediatamente ficou leprosa. Sua aparência era branca como a neve. Arão voltou-se para ela e viu que ela estava com lepra. O que acontece aqui, gente? Vamos lá. Miriam, tomada pelo espírito da ingratidão, começa a reclamar e a criticar Moisés. Agora, olha que interessante, aparentemente, a causa da crítica e da reclamação era a mulher de Moisés, sim ou não? Era a causa? A reclamação, na verdade, aqui escondia um problema muito mais profundo. A mulher de Moisés pouco importava. Sabe qual era a questão aqui? Ciúmes e orgulho espiritual. Tem muito crente ciumento e orgulhoso espiritualmente. A ingratidão gera ciúmes e orgulho espiritual. Agora Deus só fala por meio de Moisés e nós. Isso aqui, gente, revela algo ainda mais profundo. A crítica era para quem mesmo? Num primeiro momento era a esposa, aí o assunto vira, ela fala, Deus só fala por intermédio de Moisés e nós. Deus não fala. Na verdade, a crítica parecia ser para Moisés, mas na verdade, a crítica era para Deus. A crítica aqui, na verdade, era mais ou menos assim, nós estamos aqui ao lado de Moisés o tempo todo, e é só Moisés que vai ganhar fama? É só Moisés que vai ganhar honra? E nós, como ficamos nessa história? A crítica aqui estava escondendo um monte de coisa. No primeiro momento era a mulher, aí aponta para Moisés, mas na verdade, eles estavam questionando a Deus. Por que só Moisés que vai ganhar destaque? Por que só Moisés que vai ser honrado? Por que o Senhor vai falar só face a face com Moisés? E nós? Estamos aqui ao lado dele o tempo inteiro, ajudando ele. É o Arão que é o intérprete dele. Deus, o Senhor mesmo falou, ele era tímido. Quem fala pela boca dele é Arão. Eu estou aqui o tempo inteiro intercedendo. Eu sou a profetisa. Foi eu que criei o ministério de mulheres. O ministério é meu. Deus me deu. Faço o que eu quero aqui. Você está entendendo isso ou não?
Olha o que a ingratidão faz no coração das pessoas. Se acham donos das coisas. Acha que tem posse sobre as coisas de Deus. Gente, nós precisamos entender e ser gratos por isso. Sabe o que o pastor Vitor é nessa igreja? Uma ferramenta na mão de Deus. E uma ferramenta serve para ser usada por Deus da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele quer, não é da maneira que eu quero. O martelo serve para bater um prego. Uma chave de fenda para apertar um parafuso. Eu sou uma ferramenta na mão de Deus, Ele usa como Ele quer. Entenda isso em nome de Jesus e seja grato. Porque você também é uma ferramenta na mão de Deus. Mas muitas vezes você quer ser usado da maneira que você quer e não da maneira que Deus quer te usar. Entenda que você é uma ferramenta em nome de Jesus. Vira para o crente do seu lado e fala assim: entenda que você é uma ferramenta. Mas e aí, Deus? Só Ele mesmo? O senhor não acha que o senhor está sendo ingrato, não? Estou aqui tanto tempo ajudando o irmão, e só ele que vai ganhar fama. Aí o texto diz que Deus ouve a crítica e chama eles para a prestação de contas. Vamos conversar. Entra na tenda, os três. Aí Moisés, estão falando mal de você, vamos resolver essa parada? Aí o texto diz que Moisés era manso. Moisés, não, está tudo bem, Deus, não mexe com eles não, deixa, eles não sabem o que falam, são os meus irmãos, eles estão só num dia ruim, né? Não dava nem para falar que estava de TPM, porque já era mais velha lá, não era mais. Ela só não está num dia bom, ela está velhinha, ela está cansada, ela está naquele dia, sei lá. Aí Deus, não é assim que se resolve não, vamos resolver essa parada aí. Aí, ele chama para a prestação de contas e a consequência é lepra. Lepra é uma doença no físico que aponta para o espírito. Lepra era considerada naquela época a doença mais maldita da época. Era uma espécie de maldição espiritual. Era Deus dizendo o seguinte, a partir de agora, a partir do seu comportamento, você está vulnerável para receber lepra espiritual. Uma maldição espiritual. E Miriam é acometida por lepra. E agora ela vai depender da misericórdia de Moisés, e Deus é bom demais, né? Porque ela vai depender da misericórdia do homem mais misericordioso que existia na terra. Era Deus falando assim, eu vou te dar uma lição para você não fazer mais errado. Claro que Deus ia curar ela. Porque Deus fala, Moisés, agora depende da tua oração. Se você orar, eu curo, se você não orar, eu não curo. O que Moisés faz? Imediatamente ele ora e intercede pela irmã dele. Mas Deus estava mostrando, minha filha, vigia antes de falar, guarde seu coração, seja grata. Entenda que você é uma ferramenta. Te coloquei ao lado de Moisés para você ajudar a coisa a acontecer. Você tem sua importância. Você não consegue lembrar? Volta um pouquinho atrás na história. Fica imaginando Deus, né? A expectativa de gratidão e ela lá reclamando. Foi você, minha filha, que fez o povo adorar depois do milagre do mar. Foi você que levou as mulheres a adorar. Foi você que pegou os tamborins, as harpas e fez ali um louvorzão em agradecimento. Como é que você está agora? Com a mesma boca que você está louvando, você está reclamando, você está vomitando ingratidão. Do mesmo rio não pode jorrar duas fontes de água. Ou a gente abre a boca para agradecer, ou vai ficar vomitando ingratidão a vida inteira. E a gente entra ano e sai ano, e a vida vai sendo do mesmo jeito, e Deus está falando, quero te levar para o sobrenatural, mas para o nível do sobrenatural, meu filho, minha filha, você vai ter que aprender a viver em gratidão. Você vai ter que aprender a olhar para os mínimos detalhes da sua vida e falar, obrigado, Senhor. Tem coisa que está difícil, mas você vai ter que olhar com um olhar de gratidão. Está difícil, mas vem glória de Deus por aí. Aí você vai ter que ativar a sua fé através da gratidão. Ingratidão é espírito que vem para roubar as nossas bênçãos. Ingratidão é espírito que vem para nos manter distante da realidade do céu e da realidade de Deus para as nossas vidas. Vamos para a Bíblia. Apocalipse 4 narra um texto extraordinário. Apocalipse 4 vai falar sobre a história de João, sobre os anjos e os seres celestiais, adorando a Deus de maneira contínua. Ele tem uma visão, ele é tomado por Deus e ele é elevado aos céus. E nessa visão, é uma visão marcada pela adoração ininterrupta, ou seja, era uma adoração que não tinha fim. Era anjos, querubins, serafins, seres viventes, anciões, tudo com uma revelação profética, adorando a Deus 24 horas por dia. Aí o texto vai dizer que tanto os seres viventes quanto os anciões e os anjos estão exaltando ao Senhor, declarando santo, santo, santo. O tempo inteiro ali declarando louvor a Deus. Quando João recebe essa visão, sabe onde ele estava? Ele não estava num oásis tomando sol. Ele estava num lugar chamado Patmos, uma ilha. Ele estava preso, encarcerado. Motivo da prisão de João, pregar o evangelho de Cristo.
A prisão de João tinha como objetivo calar uma voz profética, silenciar uma voz profética. Preso por amor ao evangelho, preso porque pregava o evangelho. Ele recebe de Deus a visão do céu adorando, de forma ininterrupta. Gente, o que Deus estava comunicando aqui para João? Olha aí, João, enquanto você está aí preso, eu estou aqui recebendo a adoração dos anjos. Foi isso, gente? Diga não. A mensagem de Deus não era essa. A mensagem não foi que Deus estava recebendo a adoração enquanto João estava sofrendo na terra. João tem uma imagem do céu e vê uma adoração ininterrupta. E tudo que ele queria era adorar a Deus. E ele estava preso para que a voz dele fosse silenciada, para que ele não pudesse adorar a Deus. Aí aqui, né, se a gente não tem entendimento, a gente vê até uma coisa assim cruel. Nossa, como assim? O tadinho estava lá preso porque não podia falar o nome de Deus, e Deus revela anjos adorando 24 horas por dia. Será que Deus estava gostando que João estava sofrendo? Gente, essa visão que João recebe durante o exílio na ilha de Patmos tinha um propósito muito maior. Vira para a pessoa que está do seu lado, seja profeta de Deus, e diz assim: a tua vida tem um propósito muito maior. Tua vida tem um propósito muito maior do que você pode pensar ou imaginar, muito maior. Fala de novo, muito maior. A tua vida tem um propósito muito maior do que você pensa ou imagina. A mensagem aqui era clara. O sofrimento do presente é temporário, mas a glória eterna está garantida. Sabe o que Deus estava ensinando aqui? João, eu quero desenvolver em você um coração de gratidão. Lembra a 1 Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deus estava dizendo assim: meu filho, o que você está vivendo hoje é o sofrimento do presente, mas o que eu tenho reservado para você é a glória eterna. Fica tranquilo, está tudo bem. No momento certo eu vou intervir na sua situação e vou manifestar a minha glória na tua vida. É mais ou menos assim: meu filho, fica tranquilo, tudo que você está passando aí vai passar. Essa luta, essa dificuldade, ela vai passar e você vai cantar hino de vitória e adoração. Fala para o crente que está do seu lado: tudo que você está passando, essa dificuldade, essa luta, logo passa. E você vai cantar hino de louvor e adoração em nome de Jesus. Amém ou não? Vai passar. Vai passar. Seja grato, agradeça ao Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Está difícil. Isso não é hipocrisia. Isso é mudar a situação. Isso é reverter um quadro. Isso é expulsar da sua vida, da sua casa, da sua família, um espírito do mal chamado ingratidão. Ao invés de reclamar, você vai agradecer. Você vai falar: Senhor, eu não estou conseguindo enxergar motivos para agradecer, mas eu vou agradecer. Eu não sei pelo quê, mas eu sou grato. Aí você começa a procurar algo para você agradecer e louvar a Deus, entendendo que aquilo vai passar, que essa luta vai passar, mas você precisa fazer a grande virada da sua vida. Você precisa tomar a decisão de virar o jogo, de virar essa história, de mudar essa história para sempre. Sua família não vai ser taxada como uma família de desastre, de desonra, não. Você tem que virar esse jogo. Sua vida não vai ser marcada pela pobreza, sua vida não vai ser marcada por luta, não, pelo contrário, você vai virar esse jogo. O primeiro passo para você virar e mudar a sua história é exercendo a gratidão. Obrigado, Senhor. A finança ali, a conta não está fechando, mas você está trabalhando. Senhor, obrigado, a conta ainda não está fechando, mas eu estou trabalhando, todos os dias eu tenho saúde, me dá uma estratégia, Deus, me ajuda com isso, Deus, faz aquilo, e você vai falando com Deus, e Deus vai te dando estratégia, e esse jogo uma hora vira, porque o texto deixa muito claro aqui, que o sofrimento ali era temporário, não é para sempre. Agora, o sofrimento ele pode se estender, quando seu coração é ingrato. A dificuldade pode se estender quando seu coração é ingrato. A luta pode se estender se você só vive vomitando ingratidão.
Mas quando a sua boca vira o jogo, ao invés de palavra de morte, você começa a profetizar vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Quando você começa a ser grato a Deus pelo pouco, Deus vai acrescentando mais. Fala para o crente que está do seu lado, quando você começa a agradecer pelo pouco, Deus acrescenta mais. Agradece em nome de Jesus. Eu sei que você tem motivo para agradecer, fala para o crente do seu lado, agradece em nome de Jesus. Mas pastor, como é que eu dou graça em meio a desgraça? Como que eu faço, pastor, para agradecer no meio de um turbilhão de dificuldade? Você vai ter que aprender a enxergar o lado bom das coisas. Lembra que eu falei no começo? Num primeiro momento eu colocava uma responsabilidade, nas costas do meu pai o tempo inteiro. Minha vida não acontece porque meu pai. E aí Deus teve que me mostrar que ele também tinha um lado bom. E tudo que ele me deu foi aquilo que ele recebeu. Ele não podia dar nada melhor porque ele não tinha, ele não destravou isso. Não destravou algo melhor para me dar algo melhor. E aí eu começo a olhar e eu começo a falar, trabalhador. Então todas as vezes que alguém pergunta, e teu pai? Não conheço uma pessoa mais trabalhadora que meu pai. De verdade, não conheço. Era um homem que acordava às 6 horas da manhã e até às 8, 9 horas da noite trabalhando. Trabalhador, nunca vi parado. Nunca vi sentado assistindo filme, assistindo televisão, assistindo jogo de futebol. Era trabalhando o tempo todo. Ah, mas teve um monte de defeito. Teve, mas eu prefiro olhar pelo lado bom. Eu prefiro ser grato, porque foi ele que me deu a vida. Foi através dele que eu nasci. Dele, da minha mãe, obviamente. Eu olho o lado bom, porque é muito fácil, você olhar. Em contrapartida, eu tinha minha mãe que fazia as coisas tudo direitinho e tal. Um outro defeito, ou seja, tinha mais qualidade que defeito, então fica mais fácil você olhar o lado bom. Mas é justamente aí que a gente acaba se perdendo na nossa essência. O que tem de bom? O que ele tem de bom? O que ele carrega na essência de bom? E aí você começa a fazer esse exercício, olhar o lado bom da coisa. Começa a enxergar, começa a trazer à luz aquilo que dá esperança. A Bíblia nos ensina. Traga à memória aquilo que te dá aquilo que traz esperança. Gente, a situação está difícil, mas eu creio numa melhora, eu sei que pode melhorar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou insistir na bênção, eu vou permanecer na presença de Deus, eu vou louvar, eu vou glorificar, eu vou mudar o meu vocabulário, eu vou mudar o meu comportamento, eu vou mudar a minha vida, eu vou viver uma vida para Jesus, eu vou entregar minha vida para Jesus e eu vou começar a agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus por eu ter encontrado um lugar onde eu tenho uma palavra, agradecer a Deus por eu ter um teto, agradecer a Deus por tudo. Aprenda a ser grato em nome de Jesus. Aprenda a ser grato em nome de Jesus. Nós terminamos a semana passada, isso aqui não é uma reclamação e nem um apontamento não, tá? Mas foi interessante que a semana passada nós terminamos, eu falei, seja grato e tal. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa. Pastor, eu sou grato à sua vida e tal. Aí no sábado a pastora Vanessa pegou e não sei o que aconteceu aqui no Encontro de Mulheres, mas eu recebi um monte de mensagem. Aí foi uma enxurrada de mensagem. Mas isso é interessante porque nós precisamos, como pastores, ensinar o nosso povo a ser grato. Por muitas vezes, não, mas eu sou grato, por que eu tenho que falar? Porque a gratidão precisa ser expressada, meu filho. A gratidão precisa ser expressada, você precisa aprender a construir gratidão dentro de você. Mas eu sei, eu sou grato ao pastor, eu sou grato ao pastor Carlos, eu sou grato. Você tem que expressar essa gratidão. Porque quando você expressa a gratidão, automaticamente você está enfraquecendo a raiz da ingratidão no seu coração. É muito mais fácil uma pessoa murmurar, reclamar, criticar, ser ingrato. A gratidão. Viu uma pessoa falando mal de uma pessoa que te ajuda, você fala, não, pode parar, não. Essa pessoa tem dedicado a vida dela para ajudar outras pessoas. Segura um pouco aí. Olha para o lado bom, vai ver o que essa pessoa tem feito pela vida de tanta gente. Você entendeu como a gente desconstrói algo ruim, começa a construir algo bom? Porque a gente tem o estigma de só olhar o lado ruim da pessoa e nunca olha o lado bom. Deus está nos chamando, sabe, para um tempo tão lindo. Eu consigo enxergar algo tão lindo da parte de Deus. O ano do sobrenatural, nós estamos prestes a adentrar esse ano. Aproveita tudo que a gente tem como igreja ainda esse ano, mas nós estamos a um passo do ano sobrenatural. Eu acredito que nós vamos viver coisa aqui que a gente nunca viveu, algo lindo, e Deus está nos dando a base para esse sobrenatural é a gratidão. Em vez de você terminar esse ano reclamando pelo que você não conquistou, termine o ano agradecendo a Deus pelo que você conquistou. Talvez o que você conquistou não seja tudo o que você queria na tua vida ainda, mas agradece a Deus. É que a gente não consegue
quando a gente não agradece, o que acontece? A gente é tomado por uma raiz de ingratidão e tudo que vem é reclamação e murmuração. Agradece mais um pouquinho em nome de Jesus, quer dizer, agradece um pouquinho mais ao invés de reclamar tanto. Acorda sendo grato a Deus. Ah, pastor, mas o senhor fala, tá fácil, o senhor está vivendo uma vida plena, mas ela foi construída, principalmente sob o princípio da gratidão. Não aconteceu como um estalar de dedos. Tudo foi construindo um pouquinho. Hoje eu sou grato por tudo que Deus fez na minha vida, mas também fui grato quando eu estava passando por dificuldade, por luta. Eu aprendi a ser grato. Quantas vezes eu cheguei na minha despensa e o que a gente tinha ali era literalmente o dinheiro para fazer a compra do mês, e quando a gente ia no mercado, as meninas, às vezes, elas não pediam, tá? Elas não pediam, porque a gente já doutrinava em casa, falava, meninas, não pede, o dinheiro está ali, o que a gente pode comprar isso, não vai faltar nada. Vai comprar o Danone que vocês gostam, vai comprar isso, vai comprar, mas não pede. E às vezes eu olhava, elas olhavam assim, olhavam para mim, elas falavam, acho que elas querem isso, mas olhava, o dinheiro não dava para comprar. Poxa, quem é pai aqui? Você vê seu filho ver ou pedir alguma coisa, você não vai querer fazer de tudo para dar? E muitas vezes a gente não tinha a condição de dar, mas não faltava nada. Mas não podia dar a mais ou aquilo que a gente queria dar. Mas a gente pegava a nossa comprinha do mês ali, e pegava e chegava em casa, a primeira coisa que a gente fazia era botar sacolinhas no chão da cozinha, orar e agradecer a Deus. E depois a gente ia aguardar tudo no seu devido lugar, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas agradecia pelo pouco. Agradecia pelo tablete de Danone que a gente comprava para as meninas. Chegamos na era da abundância. Hoje eu posso dar o que as minhas filhas quiserem. Mas nós tivemos que aprender a ser grato quando a fase também não era tão boa. Você está entendendo que a gratidão começa a construir uma vida de paz, de prosperidade? A gratidão ela começa a atrair a prosperidade do reino para a tua vida? A gratidão começa a mudar a circunstância, começa a te tirar de uma situação difícil, começa a te colocar numa posição de honra. Reclama não. Às vezes o dinheiro não dá para tudo que você quer, não dá para comprar tudo que você gostaria. Agradece a Deus, começa a gerar isso no coração dos seus filhos. Viu quem é pai e mãe aqui? Começa a gerar no coração dos filhos. Começa a gerar isso no coração deles. Vem cá, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus. Está tudo bem, esse ano foi um ano de bênção, passamos por luta. Mas pastor, e quem passou por dificuldade? Aprende a olhar o lado bom das coisas. Tem coisa que não volta atrás. Acho que é a terceira vez que eu cito na ministração o Salatiel, né? Família do Salatiel perdeu o pai, perdeu o sacerdote da casa. E aí? Precisa aprender a enxergar o lado bom das coisas, mesmo no tempo da dificuldade. Agradecer a Deus pelo homem, pelo marido, pelo pai que ele foi. Quantos não tiveram a oportunidade de experimentar um pai? De ter um pai presente? Nós precisamos ser gratos a Deus pelo tempo que Deus permite que as pessoas estejam ao nosso lado. Quando minha mãe faleceu, eu fui muito ingrato com Deus. E um dia eu, nas minhas birras com Deus, eu falei assim, isso não foi justo. Eu só tive a oportunidade de conviver com a minha mãe 28 anos, os meus irmãos já têm 40, 50 anos, eles viveram muito mais. O Senhor não foi justo comigo. Tomado pela raiz da ingratidão, eu comecei a reclamar. E eu falei para Deus, se realmente essas dores que ela sentia para a morte, me faz sentir essa dor. Ainda bem que Deus perdoou o tempo da ignorância, mas Deus me fez sentir a mesma dor. Pela primeira vez eu tive uma cólica renal. E essa cólica renal me rebentou. Eu estava aqui na Raposo Tavares, e voltando do trabalho, eu comecei a sentir essa dor na lateral aqui, e parei no corpo de bombeiros e pedi um copo de água, eu tomei água e desmaiei. Quando eu acordei, eu estava já descendo numa ambulância no hospital. E aí eu senti aquela dor horrível e eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ali Deus me fez entender que a dor que ela sentia, o que nós queríamos, eu, os meus irmãos, era que ela permanecesse. Mas olha como o ser humano é egoísta, permanecesse em nosso meio mesmo sentindo aquela dor, que eu senti por 3 vezes na minha vida, eu falei, Deus, eu não quero sentir nunca mais. Porque não bebi água e essas coisas todas, então hoje eu me policio bastante com isso, porque é uma dor horrível. A última que eu tive faz uns 3 anos, foi o que me tirou de ação. No culto de domingo pela manhã eu cheguei sentindo a dor, fui para o hospital e fiquei 8 dias sentindo a dor, até expeli uma pedra de 3,5 milímetros, nada. Muitas vezes a gente esquece, né, de agradecer a Deus. Deus, obrigado.
pude viver 28 anos com a minha mãe e lembrar do tempo bom, mas a gente só reclama da vida. O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma lição de vida. É aprender a construir uma vida de gratidão ao Senhor. Aprender a olhar o lado bom das coisas. Tem como dar graça em meio à desgraça? Tem. Porque gratidão é um estilo de vida. Assim como ser marido de uma mulher só é um estilo de vida, eu decidi ser homem de uma mulher só. E quando eu me casei com a Vanessa, eu fiz um voto com ela, diante de testemunhas na presença de Deus. Que nós viveríamos juntos até que a morte, somente a morte nos separe. Eu decidi ser o homem de uma esposa só. Esse é o meu estilo de vida. Eu decidi viver uma vida não dada a vícios. Esse é o meu estilo de vida. Na verdade, eu tenho um vício, estudar a palavra de Deus. Bom, agora eu estou começando a gostar bastante de treinar, de correr, de fazer musculação. Estou cuidando da minha saúde. Se for algo do bom, do bem, nós nem vamos chamar de vício. Estudar, ler, isso só vai te desenvolver. Eu decidi viver uma vida para servir a Deus. São decisões, são estilos de vida. Eu não estou preocupado com a opinião dos outros, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão... Eu estou preocupado com aquilo que Deus colocou no meu coração. Se isso vai desagradar o ser humano e vai agradar a Deus, glória a Deus por isso. Ah, mas agora eu não saio da igreja. Eu decidi viver essa vida. Eu posso viver a minha vida? É que eu posso? Vai criticar, vão reclamar. Eu decidi viver a minha vida com Deus. Eu decidi entregar meus dias para o Senhor. Eu decidi viver assim. Esse é o meu estilo de vida. Andar em gratidão é a mesma coisa. É você decidir o que você quer viver da sua vida. Eu implementei o estilo de vida chamado gratidão, agradecer a Deus. E não foi hoje, não é de hoje. Porque hoje ser grato é fácil para mim. Ser grato para mim hoje é fácil, está tudo bem. Mas eu aprendi a ser grato em meia dificuldade. Quando nós passávamos as nossas crises no casamento, nós tivemos 2 crises ali de quase divórcio, eu aprendi a ser grato a Deus, porque Deus estava me ensinando alguma coisa naquela crise. Deus ensinou muita coisa ali naquele tempo. Então a gente precisa olhar para o Senhor e falar: Senhor, obrigado. Alguma coisa o Senhor quer me ensinar e me faz entender para eu aprender logo. Gratidão é a base para uma vida de paz, para uma vida de prosperidade. A gratidão vai gerar milagres para a sua vida. Comece a agradecer a Deus para você ver o quanto de milagre Deus vai fazer na sua vida. Começa a ser grato para você ver o tanto de bênção que Deus começa a derramar na tua vida. Começa a ser grato para você ver se você não acessa a prosperidade do reino sobre a sua vida. A ingratidão, na verdade, ela só nos distancia de Deus e ainda atrai um monte de consequência desastrosa para as nossas vidas. Miriam, quando murmura lá contra Moisés, movida por ciúmes e orgulho espiritual, Deus olha para isso e enxerga como um ato de ingratidão. O resultado dessa ingratidão foi a lepra, uma consequência severa que afastou aquela mulher temporariamente da comunhão. Aquela doença tirou aquela mulher da comunhão. Ou seja, reclamar e murmurar só nos coloca fora do plano de Deus. Vira para o crente que está do seu lado e fala: você está entendendo isso? Quando você reclama e murmura, isso está te colocando fora dos planos que Deus tem para a tua vida. Crítica, ingratidão só te afasta das bênçãos. A gente precisa vigiar o nosso coração e as nossas palavras. Fala para o crente do seu lado: vigia o seu coração e as suas palavras em nome de Jesus. A gratidão nos protege contra a soberba. Provérbios diz que a soberba precede a queda. A ingratidão muitas vezes é acompanhada pelo orgulho, que gera comparações, ciúmes e contendas. A ingratidão é o princípio da rebeldia. Nenhuma rebeldia nasce sem antes ter gerado o espírito da ingratidão. Rebeldia e rebelião, ela só nasce, só acontece depois que o coração é tomado por ingratidão. A ingratidão entra, a partir da ingratidão nasce a rebeldia. Ninguém nasce rebelde. A partir do momento que a pessoa é acometido pela ingratidão, a rebeldia começa a ganhar força. Miriam não consegue se alegrar com a liderança do próprio irmão, porque estava focada no seu próprio orgulho. Tem muito crente que não consegue se alegrar com a bênção do outro irmão, porque está focado apenas ali
nos seus desejos e nas suas vontades. E é por isso que Deus deixa muita gente ver, muita gente receber milagre e não vive um milagre, para aprender a se alegrar com o milagre do irmão. Enquanto não aprender a se alegrar com a bênção que Deus concede para o irmão, porque Deus, Ele conhece e sonda o mais profundo do nosso coração. E Deus sabe quando a pessoa fecha a cara porque o outro irmão está sendo abençoado. Deus sabe quando o crente fecha a cara ali, fecha o coração, fecha tudo, porque está vendo alguém que Deus está mimando. E aí Deus te deixa enxergar, Deus te deixa ver, mas não te deixa experimentar um milagre, não te deixa experimentar uma bênção, até você entender que Deus está permitindo aquilo para forjar o seu coração, para formar em você um espírito de gratidão. Se alegra com a bênção do seu irmão, que Deus começa a gerar bênção para a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, se alegra com a bênção do irmão, que Deus abençoa a sua vida também. Não feche seu coração não, crente. Na hora que você perceber que você vê alguém que está se destacando, Deus está abençoando, você fechou o coração, você fala, opa, tem algo errado aqui, não vou permitir que isso entre no meu coração. O irmão trocou de carro, glória a Deus, irmão, você merece. Se percebeu que tem algo diferente, você fala, Jesus, isso não vai entrar no meu coração. Consciência, você tem que trazer consciência. A gratidão vai nos manter humilde e com o pé no chão, focado em reconhecer que as bênçãos vêm de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. A paz que eu vivo hoje vem de Deus. Tanto na nossa vida, quanto na vida das outras pessoas. Aquela pessoa está sendo abençoada. Começa a olhar o esforço que ela faz, o preço que ela paga para fazer as coisas de Deus. E por fim, a gratidão ela tem o poder de transformar a perspectiva do sofrimento. Quando você é grato, você consegue enxergar de uma outra maneira. João estava lá em Pátimos, na ilha, preso. Deus vai dar a ele uma visão de adoração contínua no céu. E o que acontece? Essa visão não era para mostrar que Deus ignorava o sofrimento de João, muito pelo contrário. É para revelar a glória que estava por vir, que era diferente de qualquer dor do presente. Ou seja, nos tempos de dificuldades, você precisa aprender a enxergar o lado positivo e confiar que Deus está no controle. Vira para o crente do lado e fala assim, confia, Deus está no controle. Deus está no controle. Desenvolve um coração grato e permita viver com esperança e com fé. E eu concluo dizendo que a gratidão não é apenas uma atitude, viu? A gratidão é um estilo de vida. Diga, gratidão, a partir de hoje, vai ser o meu estilo de vida. Mas fala isso com uma voz mais profética. Gratidão, a partir de hoje, vai ser o meu estilo de vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.